Boa tarde, galera! Tudo bem? Aqui é o Samuel, professor de História do 9º ano do Colégio Social Evangélico aqui de Badiânia. E seguindo as recomendações do isolamento social, eu vou tirar a máscara agora, porque aqui nessa sala só está eu e mais uma pessoa que está me ajudando aqui, tranquilo? Passar um álcool em gel nas mãos e incentivando vocês a sempre fazer isso toda vez que for sair de casa, beleza, galera? Vamos seguir as recomendações aí, para a gente acabar logo com o Covid-19 e voltar para a sala de aula, que eu estou com muita saudade de trabalhar com vocês. Tá joia? Hoje o nosso tema é Era Vargas. Gente, é um tema muito legal. A gente vai falar sobre... Vai começar, na verdade, né, no segundo capítulo, a falar sobre o governo de Getúlio Vargas. Beleza? O governo de Getúlio Vargas, gente, ele marca o fim da Primeira República aqui no Brasil. E foi uma época em que o país passou por grandes transformações política, econômica, social, beleza? Então foi um momento que marcou muito o nosso país. Como as videoaulas têm que ser pequenas, a gente não pode estar prolongando muito, hoje a gente vai falar mais sobre a população do Brasil naquela época. A gente vai abordar a população urbana e depois a população rural, beleza? Aí a gente fez os tópicos aqui e a gente vai abordar de um por um, tranquilo? Vamos começar? Ex-escravizados. Gente, no Brasil, naquela época, já tinha abolido a escravidão, mas os ex-escravizados eles ainda sofriam muito, porque eles eram muito discriminados, certo? Então eles sofriam uma discriminação muito grande. Eles trabalhavam bastante, eles não tinham muitos direitos, vamos dizer assim, então eles trabalhavam bastante e ganhavam muito pouco, certo? Não era equiparado o que um ex-escravo ganhava com o que uma pessoa branca ou outra que não fosse escravo ganhava. Então havia essa disparidade no salário dos ex-escravizados. Eles sofriam muita discriminação, o preconceito era muito grande e até hoje, infelizmente, ainda às vezes a gente vê em nossa sociedade casos de racismo, de injúria racial, o que é muito triste, tá? Mas naquela época era bem pior, eles sofriam bastante. Outra parcela muito grande da população brasileira naquela época era a parcela dos operários. Quem eram os operários? Gente, eram os que trabalhavam nas grandes indústrias das cidades. Na maioria deles eram imigrantes, certo? Pessoas que vieram da Europa, fugindo das guerras, e aqui eles trabalhavam como operários. Eles tiveram uma participação muito grande, muito importante, nos direitos trabalhistas, certo? Os direitos trabalhistas que a gente tem hoje, muito a gente deve aos operários que vieram de outros países da Europa, porque lá eles já tinham direitos trabalhistas, e aqui eles chegaram, as condições de trabalho eram bem precárias e eles lutaram nos sindicatos e tal para o governo melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores daquela época, dos operários, trabalhavam nas indústrias. Tranquilo, gente? Industriais. Quem eram os industriais? Eram os donos das indústrias. Então eram pessoas com a condição financeira melhor, certo? Mas os industriais, eles conflitavam muito com o governo. Por quê? Porque naquela época o governo dava muito benefício, muita isenção de impostos, ajudavam bastante os cafeicultores. A elite oligárquica mais forte era dos cafeicultores, porque era da onde o Brasil ganhava mais dinheiro, porque vendia muito café, exportava muito café. Então, os industriais, eles queriam benefícios do governo também para melhorar para ele, porque eles estavam gerando emprego e tal. Então, os industriais eles lutaram muito nos primeiros governos da Primeira República para ter mais benefícios, para eles se equipararem aos cafeicultores, aos plantadores de café. Tá joia? Classes médias, o que tem até hoje, a classe média. Eram comerciantes, eram pessoas que não eram as mais ricas, mas também não eram operários,
um ex-escravizado. Então, na maioria deles é comerciante, era um servidor público, pessoa que trabalhava para o Estado, entendeu? Então era a classe média. Ela não ficava nem de um lado nem de outro. Mas também ela lutava para ter melhores condições, porque a economia do Brasil naquela época ela focava apenas nos cafeicultores, apenas na exportação, na venda do café para os outros países. E por último aqui, formando a população urbana, a gente tem os militares. Eram pessoas que trabalhavam no exército, os militares, e os militares, o exército principalmente, ele tinha muita força, porque eles tinham ganhado a Guerra do Paraguai e tal, e eles tinham muito poder. Vocês lembram, depois da Guerra do Paraguai, o primeiro presidente ele era um militar, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então eles eram uma instituição que tinha muito poder, e eles pressionavam também o governo, o presidente, a dar mais benefícios para os industriais e não apenas para os cafeicultores, tá certo? Então a gente fechou aqui agora, gente, a população urbana no início da Primeira República, que foi formada por essas pessoas aqui, os militares, a classe média, industriais, operários e ex-escravizados. Essa é a população da cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho da população rural, tá certo? Vamos começar aqui com os coronéis. Gente, quem que eram os coronéis? Eu já expliquei um pouco isso quando a gente estudou o voto de Cabresto. Os coronéis, eles eram grandes produtores rurais, e eles tinham as fazendas, né, as grandes fazendas, principalmente plantadores de café, mas eles estavam espalhados no Brasil inteiro. E eles comandavam, eles tinham o poder naquela região onde eles tinham a fazenda. Então eram cidades menores, né, no interiorzão mesmo, e eles eram reis, praticamente reis, eles eram chefes daquela redondeza lá. Eles mandavam e desmandavam, tá certo? E os coronéis. E eles eram muito ricos, porque o que dava lucro na época era exportar café. Se você tem café para vender, vende e ganha muito dinheiro. Líderes religiosos. Tinha também, gente, os líderes religiosos era quem fazia o meio de campo, o intermédio. Ele conversava com os coronéis e ia também os trabalhadores do campo. Então eles faziam o meio de campo, assim, vamos dizer. Eles tinham muita importância, eram padres, né? Ou pastores, naquela época, a maioria padres, porque a religião católica era a que mais tinha abrangência no nosso país. E eles eram quem ficava intermediando os coronéis, o relacionamento dos coronéis com os trabalhadores, com as pessoas das cidades menores, do interiorzão. Trabalhadores do campo. Gente, os trabalhadores do campo, eles trabalhavam em condições bem precárias, trabalhavam muito, certo? Não ganhavam muito bem, o salário deles era baixo. E ainda, naquela época, a maioria dos trabalhadores do campo eram ou imigrantes que vinham de outros países da Europa, ou ex-escravizados. Então a pessoa o negro, ele deixava de ser escravizado, mas na maioria das vezes ele ainda continuava trabalhando, porque eles não sabiam outra função, eles não sabiam outro ofício, eles não sabiam, a única coisa que eles sabiam era trabalhar no campo. Então a maioria continuava trabalhando para os coronéis. E os que iam para a cidade, que é os ex-escravizados que iam para a cidade, também sofriam com preconceito lá. Então os negros, os ex-escravizados, eles sofreram bastante nesses primeiros anos da Primeira República, certo? Cangaceiros. Gente, os cangaceiros eram um grupo, eram grupos que atuavam principalmente no Nordeste brasileiro, certo? No começo, para quem não sabe, os cangaceiros eles começaram a mando dos coronéis. Então eram capachos, vamos dizer assim. Os coronéis mandavam ele matar fulano, os cangaceiros iam lá e matavam. Os coronéis mandavam o cangaceiro saquear ou atrapalhar, queimar a fazenda ou a plantação, ou o gado de algum fazendeiro rival. Eles iam lá e faziam. Eles faziam esse tipo de trabalho fora da lei. Eles matavam, roubavam, tudo a mando dos coronéis primeiro.
Mas depois eles se revoltaram e viram que eles não dependiam dos coronéis, eles por si só eles podiam chegar na cidade e roubar todo mundo e saquear e fazer o que quisessem. Então, por fim, eles não estavam mais sob, eles começaram a mando dos coronéis, mas depois eles cortaram a relação e eles saíam de cidade em cidade por si só, o bando, e saqueando e roubando e fazendo diversos tipos de atrocidades, certo? E dentre os cangaceiros, um que teve mais, ficou mais famoso, ele teve mais, vamos dizer assim, notoriedade, foi o Lampião, que é o Virgulino é o nome dele. Ele incentivava, ele chamava e facilitava a entrada de outras pessoas que tinham vontade, que às vezes era um trabalhador do campo, mas que estava insatisfeito e tinha vontade de entrar para o cangaço. E ele fazia esse trabalho. Ele ficou muito famoso, muito conhecido aqui no Brasil, e ele foi morto, tá? Ele não ficou muito velho, ele foi morto no cangaço mesmo, numa batalha lá. E é isso, os cangaceiros, a maioria deles foram mortos, né, pela polícia. Eles haviam os conflitos, que eles saíam de cidade em cidade e sempre havia conflitos. Daí a maioria deles foram mortos. E com o fim, passar dos anos, foi acabando esse tipo de ação que eles faziam no Nordeste brasileiro. Tranquilo, gente? Então é basicamente isso. A gente não vai aprofundar muito porque a gente está começando o capítulo agora, mas hoje a aula foi só para falar sobre a população do Brasil daquela época, no início da Era Vargas. População urbana, população rural. Para facilitar, para ajudar aqui vocês entenderem o que eu expliquei, por favor leiam. Vamos fazer a leitura da página 308 a 315 do capítulo 2, tá bom? E para a tarefa de casa, exercícios da página 316 e 317. Tá beleza, gente? É só isso. Agradeço aí pela paciência, pela gravação aqui, pelo foco aqui. E vamos manter o foco nos estudos, vamos estudar, porque quarentena não é férias. E vamos, logo o corona está passando, a gente está de volta à sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. E agora eu vou colocar a máscara que eu vou sair, porque acabou a aula. Tchau, gente, fiquem com Deus, um abraço.